Se as coisas não acontecem exatamente como eu idealizei dentro da minha cabeça, eu fico imediatamente frustrada. E se isso acontece com você também, fica até o final desse vídeo. Eu tô fazendo um desafio de 180 dias para mudar a minha vida. E quando eu tomei essa decisão, eu imaginei que eu fosse fazer ali todos os dias tudo igual, que eu fosse seguir uma rotina, um cronograma ali com metas específicas, né, com horários, enfim, aquela rigidez toda que eu já tô acostumada, né? E logo no primeiro dia do desafio, eu fui viajar para um resort com tudo incluso. Então, já me colocando ali num ambiente que já não era mais familiar para mim, fora da minha rotina, com atividades diferentes, comida diferente, pessoas diferentes, tudo diferente. E eu voltei de lá doente. Eu fiquei mais 4 dias gripada. E é claro que eu pensei, bom, o meu desafio já era, acabou, né? Ele mal começou e eu já vou precisar adiar ele para poder começar. Olha só que pensamento familiar e procrastinador, né? Esse desafio, inclusive, ele está sendo muito mais sobre lidar com esses pensamentos que surgem, né, na minha mente, do que com as metas específicas que eu coloquei ali para cumprir. Só que eu decidi agir diferente pela primeira vez e usar isso ao meu favor. Então, sair ali da rotina e achar que aquilo, né, esse desafio todo ia por água abaixo, para aprender a flexibilizar, adaptar e conseguir respeitar o meu corpo ali doente, né, por um tempo também. E mesmo assim, tá cumprindo com os meus objetivos que eu tinha me determinado, mesmo num cenário completamente diferente ali do que eu esperava, do que eu imaginava. É melhor fazer algo ruim do que não fazer algo bom. Essa é uma frase que eu ouvi do meu professor de Vedanta. E nessa situação, eu sinto que ela faz muito sentido. E para mim, ela é prima daquela frase: feito é melhor que perfeito. Porque realmente, né? Qualquer ação que a gente faça, fazendo, mesmo que ela seja ruim, é melhor do que ação nenhuma, do que a gente não tá ali fazendo nada, né? Porque fazendo, imagina, a gente ainda tem a oportunidade de melhorar. Só que se a gente não faz nada, nem a possibilidade não existe. Não tem espaço ali para uma mudança acontecer, né? Por exemplo, teve um dia que a gente desceu para academia lá no hotel, né? E claro que o treino não foi dos melhores, mas foi uma sensação tão boa de ter ido fazer o treino que quando a gente subiu de volta, né, pro quarto, meu namorado até comentou comigo: Nossa, é, que sensação boa, né? Assim, de um dever cumprido, de ter ido lá, né? Fazer atividade física, a gente ficou até se sentindo melhor, né? Depois disso. E que bom que a gente veio, né? E assim, se eu não tivesse fazendo esse desafio, se eu não tivesse ali com os objetivos firmes na minha cabeça, eu tenho certeza que nem descer para academia eu desceria, com certeza, me conheço. Então, olha só, foi melhor eu ter ido na academia e ter feito um treino que, mesmo assim, né, mesmo que eu considerasse um treino ruim, né, foi melhor eu ter feito esse treino do que eu não ter feito um treino perfeito, ou um treino que eu considerasse bom, ou até não ter feito treino nenhum, né? O importante é que eu fiz. A atitude que você sustenta na mente é mais importante do que a ação em si que você está fazendo. Então, assim, na minha cabeça, se eu não fizer perfeito o que eu tenho para fazer,
nada daquilo serviu. É como se eu tivesse assim me enganando. Mas o que que importa para eu estabelecer uma mentalidade diferente? A ação que eu tô fazendo importa, mas o que mais importa, o olhar que eu tô tendo sobre aquela ação, que é o que vai determinar se eu vou me colocar para cima ou se eu vou me jogar ali pro buraco, eu vou me condenar, vou me criticar, né? Então, qual é o meu juízo de valor sobre aquela situação é que vai determinar o que que eu vou alimentar na minha cabeça, né? Nessa nova mentalidade que eu tô buscando adquirir. Então, voltando lá no exemplo da academia, né? Se eu tivesse ficado me julgando, né, ali do o treino meia boca que eu fiz, eu provavelmente já teria desistido do meu objetivo e seria mais uma oportunidade para alimentar dentro da minha cabeça todas aquelas crenças de incapacidade, de insuficiência, e eu teria procrastinado mais uma vez, esperando ali uma situação perfeita para eu poder ter uma disposição e fazer o treino perfeito. E eu sei, você sabe que essa oportunidade ela nunca vai surgir, né? A gente já tá cansado de saber disso. E mesmo assim a gente toma as mesmas atitudes. E isso é o que eu tô tentando fazer diferente pela primeira vez agora, alimentando essa nova mentalidade. Então, a partir de agora, eu firmei 5 frases de efeito que eu vou falar para vocês para sustentar ainda mais essa nova mentalidade de agora em diante. Vamos lá. Opa. Reconheça e celebre o pouco que você faz, que na verdade já está sendo muito. Anota aí. 2. Mantenha o seu propósito em mente, independente do lugar que você esteja. 3. Seja fiel a si mesma e aos objetivos que você tem. Combinado? 4. Abra espaço para adaptação e flexibilidade conforme os imprevistos e as mudanças de cenário que surgirem. Por favor, vamos fazer isso de agora em diante. 5. Faça as coisas pelo prazer de fazer, porque você sabe que isso é o melhor para você. Pois bem, eu vou escrever essas frases em caixa alta e vou colar aqui na minha parede para isso impregnar nessa minha nova mentalidade. E assim, eu confesso que eu já me surpreendi com tanto que eu consegui aprender mesmo, consegui refletir nessa primeira semana de desafio, né? Tão poucos dias. Então eu tô muito confiante e eu tô muito feliz, assim, contente, de ter tomado essa decisão para minha vida, porque eu percebo que isso tá indo, assim, muito além, do que eu imaginava, né? Com aquelas metas que são mais físicas, simples, até meio bobas, né? Tomar água, exercício, né? Mas que estão realmente transformando, mudando mesmo a minha relação comigo mesma, a minha mentalidade sobre mim. Agora vamos continuar colocando isso em prática. E se você não acompanha esse desafio ainda de 180 dias que está mudando a minha vida, clica nesse vídeo para saber o que me trouxe até aqui. Na semana que vem tem mais episódio, então é lá que a gente vai se encontrar. Um beijo.